Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto, e a mais um quadro dessa feita, o quadro Adolescentes de Deus. Estamos aqui no terceiro trimestre, onde estaremos aqui com o tema central, grandes cartas para nós, né? Que vai estar falando das cartas aí, tanto cartas universais, como a de Tiago e como a de Pedro, né? E como também as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, se eu não estiver equivocado. E o tema oportuno é a lição número 7, que tem como título: Vamos conhecer a primeira carta de Pedro, tá bom? Então nós vamos aqui vamos orar, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos seu perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, te agradecer por esta rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, dentro do quadro Adolescente de Deus, para conhecer mais do conteúdo da lição, que tem como tema agora vamos conhecer a primeira carta de Pedro. Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco e estamos aí na expectativa da volta do teu Santo Filho Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, ainda que estejamos, Senhor, sobre essa expectativa, pedimos a tua direção, teu favor imerecido, sabedoria do alto, para que esse momento, Senhor, o Senhor venha falar conosco durante esse momento e esse período. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Então vou abrir aqui o PowerPoint, tá bom? Vou abrir aqui o PowerPoint. Vamos conhecer a primeira carta de Pedro. A leitura bíblica que vamos fazer se encontra em 1 Pedro 1, de 6 a 9, 13 a 16. 1 Pedro 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Deixa eu só fazer aqui o negócio. 1 Pedro, de 6 a 9, primeiro, né, onde a palavra do Senhor nos diz: Na qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristado por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus, a quem, sem o terdes visto a mais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo, inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aí prosseguimos em 13 até o 16. Deixa eu só confirmar, né? Isso, 13 a 16.
onde diz: portanto, cingindo vossos lombos, ou seja, o que nós lemos anteriormente fala da iminente vinda, expectativa, que já desde a época de Pedro já estavam os apóstolos aguardando. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências, não vos conformei às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. Voltando aqui para nosso conteúdo, prosseguindo a mensagem. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois nessa graça, que provavelmente a tradução é da Bíblia, a linguagem de hoje, tá bom? Vamos descobrir. Hoje aprofundaremos dois importantes assuntos relacionados à fé cristã: a realidade das provações e a necessidade da santidade. Você já sofreu alguma provação difícil de ser superada? E quanto à santidade, já se viu em situações nas quais você precisou se posicionar como cristão? Compartilhe sua experiência com a turma. Vamos ver o que o apóstolo Pedro tem a nos ensinar sobre esse tema tão necessário a todos os cristãos. Primeiro ponto, abrindo a primeira carta de Pedro. Você sabe quem escreveu essa carta? O autor da carta é Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo Simão Pedro, irmão de André, o qual, em sua ocasião, foi chamado por Jesus de Cefas. Ele era pescador por profissão. Jesus transformou num pescador de gente, de homem, né? Por vocação. Era casado e foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. Em sua caminhada como discípulo do Mestre, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Porém, foi perdoado e reintegrado pelo Senhor, dedicando o resto de sua vida como apóstolo e missionário, conforme é possível observar em Atos dos Apóstolos. A tradição da igreja diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo pelo imperador Nero, no fim da década de 60. O que nós sabemos, amados e queridos adolescentes, é que, segundo os historiadores, Pedro ele não se achou digno de morrer crucificado como Senhor, mas ele solicitou que ele fosse virado, crucificado e pendurado de cabeça para baixo, como diz os historiadores. Para quem a carta foi escrita? Essa carta foi escrita ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas igrejas eram formadas por judeus e gentios e não judeus, convertidos a Cristo. Entretanto, em função das situações que o apóstolo faz da vida antiga de seu destinatário, acredita-se que eram de maioria gentílica. Essa carta também pode ter sido uma carta circular, ou seja, que foi lida para diversas igrejas, ao qual hoje estamos, através dessa lição, conhecendo esta carta. Como também, no nosso devocional, quem já fez e já passou por ela. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Essa carta também pode ter sido uma carta circular ali, Podemos afirmar e reivindicar sua atualidade e relevância aos cristãos verdadeiros em todas as épocas. Ou seja, esse princípio em que se espera de nós como cristão, a realidade das provações,
por conta de sermos cristãos, e a questão também de buscarmos separarmos de tudo quanto ofende a Deus, a sua santidade e as reivindicações dos princípios que Deus já tem estabelecido para todos nós como povo do Senhor, como santos. Afinal de contas, por que essa carta foi escrita? O apóstolo Pedro provavelmente escreveu essa carta em Roma entre 60 e 63 d.C. Seu propósito era oferecer incentivo, esperança e fortalecimento aos irmãos que estavam enfrentando e ou enfrentariam algum tipo de sofrimento. Tais sofrimentos eram causados por acusações caluniosas e perseguições promovidas por grupos civis ou pelo próprio Império Romano. Ou seja, a igreja, ela sempre sofreu, né, até o dia de hoje, perseguição, tanto por parte das classes religiosas, como também pela classe estatal. Isso é um fato, né, que a palavra nos diz e nos traz essa certeza, principalmente quando nós lemos ali em Atos capítulo 5, versículo de 1 em diante. Versículo 1. Vamos ver aqui a palavra de Deus comprovando essa realidade. Atos capítulo 5. Diz aqui, ó, levantando o seu sumo sacerdote, os que estavam com ele, isto é, a seita do saduceu, encheram de inveja, deitaram mão nos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas também, no capítulo 12, fala agora da perseguição estatal, que foi religiosa. Capítulo 12, 1 diz, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Lá disse que o sacerdote é que encheram, né, estenderam a mão sobre, né, os irmãos ali naquela oportunidade. E aqui já se fala dessa perseguição, porém de origem do corpo estatal, né? Tais sofrimentos eram causados em resposta ao chamado do Senhor Jesus, registrado em João 21, 15 a 17. O pastor Pedro demonstra todo o seu cuidado, orientando esses irmãos a permanecerem firmes na fé e tomarem o Senhor Jesus como modelo de fidelidade ao Pai, mesmo em meio aos sofrimentos injustos da vida. Sabendo que todos os cristãos são estrangeiros de passagem por este mundo. Segundo ponto, as provações na caminhada cristã. O destinatário dessa carta certamente estavam sofrendo algum tipo de perseguição, considerando as aflições da vida enfrentadas pelo povo de Deus. Pedro ensina acerca de alguns aspectos das provações. Elas são múltiplas, muitos tipos de provações. As provações podem vir em forma de acusações, deboche, agressões verbais ou físicas, calúnias, seduções e etc. Devemos estar atentos, preparados para que não caiarmos nas ciladas do nosso adversário, que usa pessoas e coisas para nos tentar e seduzir. Independentemente da variedade de provações que possam vir sobre nós, Deus tem graça suficiente para suprir nossa necessidade e nos fazer conhecê-la. A exemplo, né, da resposta dele à oração de Paulo, quando ele disse: a minha graça te basta. Paulo estava passando por uma enfermidade, né, cuja origem era de Satanás. E essas provações, dentro da sua vertente, encontramos aquelas provações por conta, né, dos acontecimentos naturais, né, da natureza. Isso acabamos sofrendo de igual modo juntamente com aqueles que também não rezam pela mesma fé, prezam pela mesma fé. E temos a provação da questão da nossa natureza, da carne, né, nos levando à tentação, buscando nos tirar da presença de Deus. Também temos provações oriundas
de Satanás. E também temos as provações por sermos e por confessarmos ao Senhor Jesus quando vivemos verdadeiramente o cristianismo na nossa trajetória, sem dissimulação, muito menos hipocrisia, sem buscarmos conveniência, mas vivermos o que a palavra requer de cada um de nós, como lemos ali na leitura bíblica, onde Pedro diz: sede santo, porque eu sou santo, disse Deus, né? Pedro, fazendo referência às palavras do Senhor. Elas também causam tristeza. É possível que você fique triste. Não há nenhum problema em ficar triste, chorar em função de uma dolorosa provação. O que não devemos desanimar é abandonar a fé em Cristo por causa dela, pois há uma esperança viva nos aguardando, uma glória eterna preparada para nós. E Paulo, ciente disso, olha, tanto da perseguição, porém, olha só o foco que Paulo tinha. Quando nós lemos aqui Romanos, capítulo 8, versículo 18. Ele diz assim, ele diz assim, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Então essa é uma consciência, cara adolescente, que nós precisamos ter como cristão. A questão da nossa trajetória, da nossa carreira, haveremos de passar por situações como essa. Somos humanos, temos sentimento, então a tristeza dentro desse período de provação, ela pode sim acontecer. O que nós não podemos deixar com que aconteça é esmorecermos por completo, mas sermos renovados pela consciência, né? E a certeza de que o Senhor Jesus tem nos deixado uma promessa. E que promessa é essa? De que Ele nunca nos deixaria e muito menos nos abandonaria. Se nós passamos pelo estreito, o Senhor Ele passa conosco. Essa já no Antigo Testamento era a confiança de Davi. Quando escreveu o Salmo 23, ele diz no versículo 4, ainda, olha só, não tinha acontecido ainda, mas ele tinha uma convicção que poderia ser palco em algum dia de um momento difícil como aquele. E ele diz, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele não fala estará, o Senhor está comigo. Vamos ler? Salmo 23, versículo 23 e Salmo 23, versículo 4. Observe bem. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Olha só. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, são essas esferas que nós precisamos ter essa consciência como cristão e não achar que tudo será sempre em águas brandas. A própria trajetória de Israel, com a analogia para nós do Novo Testamento, a caminhada de Israel no deserto, diz-nos as Escrituras que houve oportunidade de eles pararem sobre um lugar como um oásis, onde tinha 70 palmeiras, água cristalina. Mas, porém, eles estavam ainda na trajetória. E ali foi só um momento, como em nossas vidas, pela razão do Senhor estar em nosso barco, caro adolescente. Deixa eu só confirmar aqui o negócio. Por o Senhor estar em nosso barco, logo temos esta confiança também. Precisamos carregar conosco isso. Nós jamais estaremos só. O Senhor estará conosco. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Jeremias, passando por toda aquela evidência profética do cativeiro de Babilônia, Deus, para consolá-lo, porque entristeceu o coração de Jeremias, conhecido como profeta chorão, ele ficou triste em saber que o povo não deu ouvido às profecias e às reivindicações que ele fazia de arrependimento. Logo, de formas irreversível e consequentemente como a semeadura, eles iriam para a Babilônia. No entanto, Deus, no capítulo 32, capítulo 33, o Senhor consola Jeremias,
ele traz a analogia da assinatura de um contrato, de uma compra de um terreno, de uma terra, porque eles haveriam de voltar após 70 anos. E no capítulo 33, versículo 3, o Senhor diz: clame a mim, responder-te-ei e mostrarei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Então, no momento das nossas provações, ainda que ela venha gerar em nós tristeza, desânimo, que nós possamos clamar ao Senhor. E o Senhor, Ele há de nos dar a resposta tão necessária para que nós não só sejamos fortalecidos, caro adolescente, mas também possamos prosseguir a nossa trajetória. Elas não duram para sempre, olha aí, por algum tempo, diz Pedro. Salomão já dizia que todo neste mundo tem o seu tempo. As provações são passageiras, Deus não as permitirá para sempre. Por isso devemos ser pacientes. Elas cumprem um propósito, são para mostrar que a fé que você tem é verdadeira. Né? Então, aprovações, uma das suas faces, dos seus objetivos, é um teste para nós. Para que até mesmo nós possamos nos conhecer a nós mesmos. Porque se a nossa fé está fundamentada no nosso amor a Deus e pelo encontro do Senhor Jesus, tendo Ele como único, né, e relevante em nossa vida, prazer em nossa vida, acima das companhias, das boas companhias que temos, acima dos vínculos familiares, então logo esta fé ela será provada e aprovada, porque haveremos de prosseguir por conta de ter, como diz o texto anterior que nós lemos, ao Senhor Jesus como um exemplo para nós, que foi até a cruz, não merecendo, mas Ele foi até lá, por amor de mim e de você. Então que possamos seguir esse exemplo de resignação e obediência a Deus, pela qual o Senhor Jesus assim cumpriu. Devemos encarar as provações como um processo de purificação que nos limpa e nos prepara para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Elas nos ensinam a paciência e nos aperfeiçoa, ou seja, um propósito aí também da provação na caminhada é justamente em face da iminente volta do Senhor Jesus. Nós precisamos ser fortalecidos por esta profecia diante desse momento. As provações da caminhada cristã, dando sequência, né? A causa do sofrimento desse cristão não era um crime cometido, ou algum comportamento duvidoso. Eles estavam sendo criticados publicamente, perseguidos por causa da fé que abraçaram, pela nova vida que escolheram viver, ou seja, por causa da fidelidade ao Senhor Jesus. Eles perseveraram e nós também devemos nos mantermos fiéis ao Senhor, independente do que isso possa custar. Pode acontecer de passarmos por situações difíceis ou de pressão social, mas devemos nos manter firmes na fé. Terceiro ponto, uma vida que agrada a Deus. Como filhos de Deus desejamos agradá-lo em tudo. Temos plena consciência de nossas fragilidades e limitações pessoais. Porém, antes de prosseguir, não podemos fazer disso, caro adolescente, um travesseiro. Ah, porque eu sou fraco, porque a minha carne é fraca, como afirmou o Senhor Jesus, então eu não vou me esforçar. Se eu tiver que pecar, porventura acontecer isso, é justamente porque eu estou fraco. Então não podemos fazer disso um travesseiro, porque o Senhor nos outorga, através da fé e a comunhão com Ele, poder para vencermos esse momento de tentações e de provações e sairmos vitoriosos, se dependemos totalmente da sua graça. Mas não devemos nos apoiar nelas como desculpa para vivermos uma vida incompatível com a salvação recebida. Está aí, confirmando o que eu tinha comentado, que nós aqui refletimos sobre essa questão aí, esse ponto. Pelo contrário, o apóstolo Pedro diz que aqueles que amam e andam com Deus são obedientes, não se deixam dominar pelo desejo que tinham antes da conversão. Então, fiz menção do amor e da obediência que precisamos ter em face da nossa trajetória, que só se terminará na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Deixa eu abrir para vocês aqui, né? Como salvos somos novas criaturas.
temos um novo coração, uma nova maneira de pensar, consequentemente, uma nova vida. Pedro nos convoca a ser santos em tudo o que fizermos, pois a santidade é uma característica requerida dos filhos de Deus. Toda maneira de viver, amado e caro adolescente, diz respeito a tudo. Nosso comportamento, nossa postura, nossas atitudes, seja ela por palavras, seja ela por obras, ela tem que revelar, né, como uma carta viva, que somos de Deus, que somos filhos de Deus, que somos cristãos e servimos ao Senhor e ao seu santo reino. Ser santo é mais do que fazer ou deixar de fazer algo. Santidade tem a ver com a consagração de toda a nossa vida a Deus e com o compromisso de amá-lo acima de todas as coisas, vivendo com sua glória, para sua glória e seu louvor. Afinal de contas, um alto preço foi pago por nossa salvação. O Deus que nos salvou e nos santificou espera que amemos uns aos outros, pratiquemos o bem, vivamos uma vida que agrade em tudo. Sejamos santos, porque Ele é santo, seja nas redes sociais ou dentro de casa, na reunião de jovens, na igreja local ou sala de aula, todos somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E devemos estar alerta e vigilante, porque o nosso inimigo anda por aí, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Concluindo, todo cristão, em algum momento da vida, será desafiado a manifestar sua fé publicamente diante das adversidades da vida. Isso pode ocorrer em uma situação individual ou coletiva. Independentemente, mantenha-se fiel ao Senhor Jesus Cristo. E viva de maneira que o Senhor seja glorificado em cada palavra. Olha só, pensamento, atitude que você tenha. Continue olhando para o Senhor Jesus e não desanime na caminhada. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos Te agradecer por este momento que até que estivemos conhecendo o conteúdo, Senhor, desta maravilhosa lição que nos exorta tanto a perseverarmos na provação, como, Senhor, fazemos isso em santidade. Em santidade, até mesmo no meio, ó Pai, Senhor, das tribulações, não venhamos perder o nosso senso que temos com respeito aos valores espirituais, os valores e os princípios que o Senhor tem nos deixado e as obras que o Senhor tem preparado para que nós por ela venhamos andar. Faz isso, Pai, em nossa vida, nos ajuda. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.